Olá, meu nome é Marcos Lodge e hoje vamos tratar de um assunto que gera muita discussão e dúvidas. Trata-se da diferença entre o projeto de uma embarcação para construção única para o projeto de uma embarcação para produção seriada. Existe uma grande diferença entre um projeto de uma embarcação para construção única, também chamada de construção on-off, para um projeto de uma embarcação que vai ser produzida em série, para produção seriada, uma encomenda de um estaleiro, uma empresa que fabrica essas embarcações para comercializar. Somos muitas vezes questionados sobre a utilização de um projeto para construção única, um projeto on-off, para utilizá-lo para uma produção seriada. Esse tipo de questionamento ocorre geralmente quando o cliente quer se isentar do alto custo do desenvolvimento do projeto próprio para a produção seriada, utilizando um projeto de prateleira, que nós chamamos de projeto de estoque, do projetista. Só que aquele projeto de estoque foi desenvolvido exclusivamente para a construção única. Para esclarecer essas dúvidas, vamos fazer uma breve comparação. Projeto de estoque para construção única, on-off. Esses projetos são desenvolvidos visando a praticidade e facilidade na construção da embarcação. Esses projetos são próprios para construir uma embarcação apenas, sem a necessidade de moldes, gabaritos de corte e montagem, e outros ferramentais que normalmente são necessários para uma série de alta demanda. Na estética desses projetos, o projetista procura eliminar frisos e outros detalhes que dificultam em muito a construção. Como uma construção única geralmente é feita de dentro para fora e, após o processo de laminação das camadas externas de um casco, por exemplo, temos que considerar em sua estrutura o material que será removido e acrescentado durante o processo de lixamento e acabamento externo. Além de que, se fosse um casco para produção seriada, em certos tamanhos e embarcações, não se justifica uma estrutura em materiais compostos, como estruturas sanduíche com núcleo de PVC, que se justifica no caso de uma construção on-off, por utilizar de métodos extremamente fáceis, rápidos e de baixo custo de construção, necessitando um mínimo de ferramentas para construir o barco. No caso de uma estrutura on-off, todos os membros estruturais são desenvolvidos de forma a se utilizar placas planas e retas, possibilitando a aquisição das mesmas em forma de kits elaborados por empresas profissionais especializadas. Caso o construtor, geralmente amador, não esteja disposto a construir ele mesmo esses elementos, seja movido pelo desejo de agilizar a construção ou mesmo por comodidade, mesmo sendo a construção desses elementos de extrema facilidade. O custo dos planos de estoque de um projetista são baixos por se tratar de um custo relativo à autorização para se construir apenas uma unidade de embarcação, e as horas de desenvolvimento do projeto já foram gastas, ou seja, o projeto já está pronto, tendo o estúdio apenas o trabalho de registrar, com o nome do adquirente, a autorização de construção daquela embarcação em cada plano pertencente ao escopo de fornecimento. Vamos falar de projeto para construção profissional customizada on-off. São desenvolvidos geralmente por encomenda de um cliente que deseja uma embarcação customizada, geralmente de maior porte, acima de 30 pés de comprimento. Embora sejam construídos sem molde, como na construção de um projeto de estoque, os barcos construídos têm detalhes mais complexos que exigem um maior domínio das técnicas de construção. São desenvolvidas com um anteprojeto sob aprovação do adquirente e não podem ser reproduzidas sem autorização,
tanto do projetista, que detém o direito autoral, quanto do cliente, que encomendou o projeto. Vamos falar de projetos para produção seriada. Esses são mais complexos e requerem maiores estudos, pois o sucesso de uma série depende do seu desenvolvimento. Devem ser estudados o mercado, as tendências e os processos produtivos. Enfim, deve ser realizado um trabalho de engenharia de produto e processo. No projeto, se leva em consideração inúmeros fatores que melhoram a qualidade no produto, com o menor custo possível através de moldes e ferramentais de montagem, corte e acabamento, sem falar no fator estético que deve ser estudado para acompanhar e até ultrapassar tendências, posicionando o estaleiro fabricante na vanguarda do mercado. Tudo isso devido à preocupação em atender a um público cada vez mais exigente, com fatores como estética, preço, economia, segurança, performance e, mesmo assim, gerar lucratividade ao estaleiro. Um projeto para a produção seriada leva meses e até anos para entrar no mercado, pois requer muito tempo de desenvolvimento a custo de pessoal de altíssimo nível. É extremamente vergonhoso, além de ser criminoso para um fabricante, copiar um casco ou mesmo modificar um barco produzido por outro fabricante e apresentá-lo como um novo modelo de sua autoria, sem o desenvolvimento técnico baseado nesses estudos. Já acompanhamos centenas de fiascos semelhantes a esses em nossas mais de 3 décadas de carreira. Tudo isso pela falta de ética e competência para se chegar aonde deseja sem tentar pegar atalhos ilusórios. Porém, isso é assunto para outra hora. Existem casos em que o construtor, amador ou profissional de um projeto para a construção única se apaixona por aquele projeto e ao ponto de querer reproduzir aquele projeto, torná-lo uma produção seriada. Aquele construtor que iniciou uma construção única, ele desejou reproduzir aquele projeto. O caminho correto, num caso como esse, é o construtor procurar o projetista para que o projetista possa estudar uma adaptação desse projeto para a construção única para uma produção seriada. Um projeto que dê lucratividade ao aquele que agora vai se tornar um fabricante de embarcações. Porque um projeto para a construção única leva muito tempo. Ele não tem. E um projeto para a produção seriada é voltado para moldes e ferramental, para produtividade, para que aquele fabricante possa colocar o seu produto no mercado de forma competitiva. Normalmente, se altera a pobre estética de um projeto on-off para agradar o maior público possível daquele segmento proposto, além de se alterar completamente a estrutura para permitir que aquele barco seja produzido de forma a torná-lo competitivo no mercado. O que não se deve fazer é tentar comercializar em escala um barco que foi desenvolvido para on-off, pois o mesmo seria, além de ilegal, devido aos direitos autorais do projetista, ele seria muito pesado, caro e difícil de ser fabricado por moldes, o que seria desastroso para o iniciante no segmento. A boa notícia é que não falta solução para isso. Os custos, por exemplo, do desenvolvimento daquele projeto on-off para a produção seriada, por exemplo, o custo pode ser transformado em royalties. Assim ganham todos. Ganha o fabricante, que só vai pagar ao projetista por embarcação produzida, o projetista, que vai receber por embarcação produzida,
E muito mais o cliente, que vai ter acesso a um produto que foi fruto do desenvolvimento sério, sólido, sem ser fruto de aventuras desvairadas de um aventureiro no mercado. Esses e muitos outros assuntos são tratados no curso de Noções Básicas de Métodos de Construção de Barcos que oferecemos em nosso site. Faça-nos uma visita. Os links, tanto do nosso site quanto da página do curso, você encontra na descrição deste vídeo. Você encontra também em nosso site projetos de estoque que possibilitarão que você realize o sonho de construir seu próprio barco, mesmo sendo um leigo em construção de barcos, ou mesmo se deseja construir o seu barco com um projeto customizado sob encomenda na medida certa do seu sonho. Vá até a página, escolha o seu modelo ou entre em contato comigo e comece hoje mesmo a encarar esse desafio e realizar o seu sonho. Estou aqui à sua disposição para esclarecer toda e qualquer dúvida.